Bom dia, nação rubro-negra! Chegando com mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Hoje é a hora da verdade. É Flamengo e Palmeiras pela oitava de final da Copa do Brasil. Tem muitas informações aí para vocês. Fiquem atentos. Começou a assistir a gente? Ajude aí, deixa o like de vocês, se inscrevam. É muito importante para que nós possamos crescer e continuar mantendo vocês informados. Volto daqui a pouco. Cícero. Votou? Votei. Disparado, Cícero. Você é meu favorito. É comigo, Bruno? É, você mesmo. Você ganhou meu voto, Cícero. Bom dia. Você gosta de fazer média. Eu vou dar meu voto aqui. Meu voto é pro Galã. Nosso Vinícius Nicoletti. Chove muito aqui no Rio. Frio, né? Apesar da temperatura de 21 graus. Mas a expectativa maior é para este Flamengo e Palmeiras. Quando houve o sorteio, as bolinhas, lá na CBF dessa fase, oitavas de final, o primeiro confronto que saiu foi Flamengo e Palmeiras. Aí o auditório que estava lotado fez assim, porque realmente você ter nas oitavas de final um Flamengo e Palmeiras, eu não acho que é bom para o campeonato, para a Copa do Brasil, porque um vai ficar pelo caminho. Essa poderia ser a grande final, mas sorteio é assim mesmo. E vamos ter esse Flamengo e Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, com 40 pontos ganhos, contra o terceiro colocado, o Palmeiras, com 36 pontos ganhos, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Esse primeiro jogo acontece às 8 horas da noite, nesta quarta-feira no Maracanã. Mais de 58 mil ingressos vendidos antecipadamente, só tem as entradas para Maracanã mais. Então vamos ter casa cheia, Maracanã lotado. O segundo jogo vai ser uma semana depois, na quarta-feira, dia 7 de agosto. Jogo que vai ser no Allianz Parque, às 8 horas da noite. Uma das grandes armas do Flamengo, se não a principal, é o atacante Pedro, camisa número 9. Vive talvez a melhor fase da sua carreira. Em 2024 ele tem 40 jogos com 28 gols em jogos oficiais e 30 contando com amistosos. Uma média altíssima de 0,75 gols por jogo. Em 2023, que tinha sido a melhor fase dele, ele tinha feito uma média de 0,57 gols por jogo em 61 jogos, 35 gols. Só faltam 5 gols para ele empatar a temporada passada, 6 para ultrapassar. Para a gente terminar aqui, em relação ao time do Flamengo, vai ter força máxima, se assim o Tite não quiser poupar nenhum jogador, com 2 reforços. O De La Cruz, meia uruguaio, ele foi poupado no último jogo, está recuperado de dores nos 2 tendões de Aquiles, ele volta. E o Bruno Henrique, depois de 4 jogos de ausência, com uma entorse no tornozelo direito, é outro que estará à disposição do técnico Tite. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Poxa, enchi a bola do Cícero. Sim. E ele mandou que eu só tô fazendo média, Mari. Pois é, foi cruel, Por né? isso é que ele é o melhor de todos. Ele fala sincero, a verdade. Ele é sincero. Mas também me perguntaram qual é o melhor repórter que cobre um clube da Zona Oeste de São Paulo. Aí, agora, eu quero ver. De jaqueta azul. E aí? E debaixo de chuva. E que já foi de Belo Horizonte Só também. pode ser o Vinícius já Nicoletti. Foi do Rio. Disparado Vinícius Nicoletti, hein, Vinícius? Ganhou. Porque tem outro aqui que cobre da Zona Sul, ele tá aqui do lado, pulando o muro aqui, o Eduardo Afonso do São Paulo. Mas meu voto também é pro Cícero, com certeza, Cícero Mello. Eu já fui, aliás, editor do Cícero Mello, comecei editando as matérias de Cícero Mello, uma referência para todos nós. Bom, vou falar do Palmeiras, como você disse aqui, dia chuvoso, aqui realmente fazendo frio, 14 graus, mas o Palmeiras fechando a preparação nesse momento para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, é o último treino antes desse jogo. O time vem de um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas nas últimas 4 rodadas, no último jogo contra o Vitória. A gente vai lembrar, o técnico Abel Ferreira poupou alguns titulares, mas não preservou críticas à postura de alguns jogadores nessa derrota para o Vitória. Um jogo que o Palmeiras perdeu em casa depois de 20 jogos no Allianz Parque. Foi a 3ª derrota do Palmeiras como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira não gostou da postura do time. Nesse jogo contra o Vitória, o Palmeiras perdeu um jogador importante para o jogo contra o Flamengo, porque o Estevão voltou a torcer o tornozelo, ele tinha torcido esse tornozelo e o joelho na partida contra o Botafogo, ficou fora de 2 partidas, voltou para pegar ritmo nessa partida contra o Vitória, mas acabou sentindo a lesão e está fora
pelo menos dos 2 próximos jogos do Palmeiras. Quem sabe retorne no jogo da volta no Allianz Parque contra o Flamengo. Mas como ele ficou fora um tempo curto na primeira lesão, é possível agora que ele fique mais tempo fora da equipe, tenha uma recuperação mais demorada e aí, preservado também pelo Palmeiras, pensando aí na sequência da temporada. Depois tem oitavas de final de Libertadores, jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras pode perder o Estevão por mais tempo. Incrível como depois da saída do Endrick, o Estevão já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense. A boa notícia para o técnico Abel Ferreira é que 2 jogadores estão fazendo a transição, o Murilo e o Mike, 2 jogadores que estavam machucados, o Murilo com dores no tornozelo e o Mike com dores musculares. Os 2 já iniciaram essa transição, esse treinamento no campo e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Então, em relação ao último jogo, a baixa realmente é o Estevão. Palmeiras tenta quebrar um jejum no Maracanã, porque a última vitória no maior do mundo foi na final da Libertadores de 2021 contra o Santos, e contra o Flamengo o Palmeiras não vence no Maracanã desde 2016. O Abel Ferreira ainda não conseguiu uma vitória. Então, nesse período de 2016 até aqui, 7 jogos entre Flamengo e Palmeiras, com 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. O Palmeiras tenta voltar com um bom resultado nesse momento de instabilidade. Mas os palmeirenses, Bruno, confiam no plano de Abel Ferreira. Vamos ver. Será que faz parte do plano, né, Mari? Pelo menos a gente sabe que o Abel nessas horas, né, pro palmeirense ele se apoia nisso, porque ele sabe que nessas horas, às vezes o Abel consegue mobilizar a equipe em um mata-mata, a equipe ser muito competitiva. Sim, e assim, a última partida e a última entrevista do Abel, ela deixou alguns recados, né? Primeiro, quando ele fala sobre os jogadores que tiveram a oportunidade, ele meio que cobra uma postura, né, desses jogadores, um comprometimento de entrar ligado em toda a partida, independentemente do adversário, e era o Vitória. E quando ele fala também sobre o aproveitamento de finalizações do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele lidera o Brasileirão como o time que mais finaliza, mas ele cai para penúltimo em aproveitamento. Então, assim, o volume de jogo, o resultado vai ser como? Vai ser o 0-0? O Palmeiras, ele vai enfrentar um time muito forte, né? O Cícero trouxe pra gente o momento do Pedro. Então, lá na frente, precisa se pagar, porque é um time muito forte, mas agora precisa começar a fazer os gols. Esse é um problema que, principalmente graças ao Pedro, o Flamengo não tem, Mar. Ele faz gol, ele tá num momento espetacular, muito legal os números que o Cícero levantou, né? Ele já tem praticamente agora os números do ano passado e já foi um ano muito bom. Se aqui fosse um programa de economia, né, a gente ia falar que o Flamengo está em alta, viés de alta e com tendência de crescimento. Nesse momento, com o elenco que tem, com a administração que tem, e a administração diária, né, de vestiário, que é o Tite, esse é um momento de alta e de acreditar. A questão toda essa é uma competição diferente, é Copa do Brasil. São 2 jogos, o Palmeiras pode passar até sem fazer gol. 0-0, 0-0 e passa nos pênaltis. E aí você precisa ter uma estratégia muito boa para, aí eu estou falando como se fosse pro lado do Palmeiras, para suportar uma pressão de um momento que não é legal, de jogar fora de casa contra alguém que é o Flamengo, que é o seu grande adversário nos últimos 10 anos, e ainda fora de casa. Assim, entendendo que você São jogos precisa... super difíceis do intervalo. Sim, também. Ainda tem isso, né? A tabela dos dois o calendário não para, clássico, pelo contrário, né? E daqui a pouco tem Libertadores também. E passando por instabilidades no elenco e passando pela ausência de um jogador tão importante como é o Estevão. Só que... Jurídica. Sinceramente, não me surpreende isso. Por quê? Tem muita gente querendo atrapalhar o Flamengo ter um estádio. Muita gente mesmo não acha interessante o Flamengo ter um estádio. Teme que o Flamengo se torne uma força ainda maior do que ele já é com um estádio. Então, muitas movimentações já estão ocorrendo para que o Flamengo não tenha o seu estádio. Agora, pelo que nós sabemos, esta desapropriação
foi baseada numa lei municipal. O prefeito Eduardo Paes utilizou essa lei, já tinha feito isso numa desapropriação para o terreno do Terminal Gentileza, que é ali em frente do terreno onde o Flamengo planeja construir o seu estádio, né? E isso está previsto, né, em lei na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Então, muita gente pergunta, pô, mas não é um terreno privado? É um terreno privado. Esse terreno pertence ao Fundo Porto Maravilha, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Obviamente que quem não tem interesse que o Flamengo construa o seu estádio vai procurar de todas as maneiras atrapalhar isso, com argumentações jurídicas. Isso tudo aí serve para ganhar tempo, o tempo vai passando, é liminar daqui, é pedido dali, é julgamento daqui, você viu ali, ó, são 10 dias a mais, e aí a coisa vai passando, e daqui a pouco o Natal vem aí, a eleição passou, e sabe como é. Mas a tendência, né, por tudo o que está sendo preparado e acordado, é que o Flamengo vá superando essas barreiras e consiga participar deste leilão, que agora vai ter uma nova data, e adquirir o terreno do gasômetro. Mas se preparem, porque realmente nós teremos muitas tentativas de bloquear o estádio do Flamengo. Até mesmo gente que é Flamengo e que tem outros interesses está não muito afim de ajudar no processo do Flamengo ter o estádio. Imagine vocês quem não é Flamengo e quem não quer ver o Flamengo avançar, né? Então, é isso, né? Tem muita coisa envolvida aí, então se preparem, porque tem muita história, não será simples, mas, repito, né, o prefeito Eduardo Paes está comprometido com o Flamengo, usou a lei para desapropriar o terreno, o leilão por asta pública está aí, com o seu edital lançado, tudo dentro dos parâmetros da lei, e vamos ver quando ele vai acontecer. Realmente tem muita gente tentando impedir que o Flamengo seja um time que não tenha estádio, que continue no Maracanã. E aí vem aquelas narrativas, se o Flamengo parar de jogar no Maracanã, o Maracanã vai acabar e tal. Lembrando que o Maracanã é do governo do estado e que o Flamengo administra e ajudou a salvar o Maracanã, porque senão o Maracanã estaria entregue, né, e dificilmente teríamos jogos lá. Mas é do governo do estado, que o Flamengo recentemente ganhou uma licitação. O Flamengo tem o direito de pleitear o seu estádio, como diversos times do futebol brasileiro já tem o seu estádio, inclusive com construções recentes, né, de muitos times que tiveram seu estádio de pouco tempo para cá, e não houve esse barulho todo com esses estádios, até mesmo alguns bastante polêmicos, muito polêmicos, mas não teve esse barulho todo. Então, realmente existe uma preocupação que o Flamengo não tenha um estádio. Há um temor que o Flamengo, tendo um estádio, pode atingir um patamar inalcançável, né? E quem não gosta do Flamengo não quer ver o Flamengo subir e melhorar. O Júnior Mendes está dizendo aqui, essa liminar vai cair, sim, provavelmente vai cair. E aí pode ficar aquela batalha jurídica, eliminada aqui, eliminada ali, mas eu acredito que apenas é um processo que vai atrasar um pouco, mas vai acabar acontecendo, porque, repito aqui, está baseado na lei, né? Baseado na lei, é um projeto de interesse da cidade do Rio de Janeiro, construir ali um estádio com toda uma infraestrutura em volta para revitalizar uma área da cidade que está bastante desvalorizada. Olha aqui, então por que não compra o Maracanã de vez? Simplesmente porque o Maracanã não está à venda. O Maracanã não está à venda.
o Maracanã. O Palmeiras, que chega num momento mais conturbado para esse jogo, tem desfalques, hein? Porque o Estevão e o Piquerez estão lesionados, 2 jogadores importantes, masculino novo. E o Murilo, que se compreende perfeitamente, o filho dele vai nascer, né? Então ele acabou sendo liberado aí do jogo. Eles não viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro. Mas o Mike se recuperou de uma lesão muscular e vai para o jogo. O Veiga, né, suspenso no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele pode jogar. O Flamengo terá Matheus Cunha como goleiro titular. É isso aí. Matheus Cunha vai ser o goleiro titular do Flamengo, uma decisão do Tite que eu considero um equívoco. Não que o Matheus Cunha seja ruim, pelo contrário, eu acho um goleiro muito bom, de bom potencial. Só que o Matheus Cunha realizou 6 jogos na temporada. O Rossi fez 36 jogos. E o Rossi, ele tem cada vez mais se tornado um elemento importante, uma liderança. Goleiro, né, normalmente tem uma sequência maior. Isso que o Tite vai fazer, de botar o Matheus Cunha para jogar a Copa do Brasil e o Rossi em outras competições, não é inédito no futebol. Isso já aconteceu muitas vezes, até mesmo aqui no futebol brasileiro, no próprio Flamengo, é muito comum na Europa. Mas é um jogo muito especial, é um jogo muito grande, é um jogo entre Flamengo e Palmeiras, é o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos anos. Os 2 times que têm conquistado mais títulos e tal, aquelas coisas todas. Então eu considero que é um equívoco do Tite a escalação do Matheus Cunha. Vamos ver como ele vai se sair no dia de amanhã. O Flamengo provável irá com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pode ser o Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Ou seja, é mais ou menos o time titular do Tite com a entrada do Matheus Cunha no gol. O Palmeiras deve ter o Everton, Marcos Rocha ou Mike, pode ser o Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis, que é um zagueiro jovem muito bom, e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes, técnico Abel Ferreira, arbitragem do Braulio da Silva Machado. Minha gente, vou te falar um negócio, vai ser um jogão para arrebentar. Vamos ver o que vai acontecer, né, nesse confronto no Maracanã. A expectativa da galera é enorme, né? Enorme, muito grande mesmo. Muitos comentários aqui do pessoal, ó. Estão perguntando se eu narro o Flamengo nas oitavas da Libertadores. Não, será a transmissão da ESPN. O Paramount Plus não faz os jogos do Flamengo, então eu não narro. Qual o time ideal do Flamengo para você amanhã? Fala, João Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, seria esse time aí que o Tite vai escalar com o Rossi no gol. Esse é o time que eu considero ideal do Flamengo para essa partida tão importante. João, você vai narrar a final da Liberta? Não sei, ainda está muito longe, as escalas são feitas conforme os jogos vão sendo confirmados, vamos aguardar qual será a final da Libertadores, né? Dia 30 de novembro, em Buenos Aires, o estádio ainda não está definido, vamos ver quem vai estar na final da Libertadores da América. Beleza? O pessoal está aqui falando um monte de coisa. Boa noite, João. O Gabi vai renovar com o Mengão. Olha, o André Hernan, nosso companheiro, que tem muita credibilidade,
ele publicou uma informação, e ele é muito próximo do Gabigol, que o Gabigol está se reaproximando da diretoria do Flamengo. Por isso que eu disse que o Landim, ele quis tirar o Gabigol da zona de conforto, e ele conseguiu quando ele, no podcast Fala João, neste canal aqui, o Fala João Guilherme, ele deu aquela declaração, o Gabigol, a gente já tem uma proposta para ele de 1 ano de renovação de contrato, 50% de aumento, só depende dele. Aquilo ali gerou um burburinho, o empresário ficou fulo da vida, o próprio Gabigol se sentiu desrespeitado, deu entrevista em relação a isso, mas o que o Landim queria era exatamente isso aí. Porra, o cara tem que sair da zona de conforto e ele tem que voltar a jogar bola, né? E ele entrou melhor nos jogos depois disso. Ele melhorou, ele evoluiu. Ele contribuiu com a equipe, coisa que ele não vinha fazendo há algum tempo. Então, Gabriel tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Ele realmente foi procurado pelo Palmeiras, houve uma proposta para ele assinar um pré-contrato. Ele não assinou o pré-contrato, ele prefere ficar no Flamengo. Ele só não vai ficar no Flamengo se realmente não tiver jeito, não acontecer um acordo, mas realmente o panorama mudou e, dependendo do que vai acontecer até o final do ano, né, com muita coisa por aí, jogos grandes, jogos importantes, por exemplo, o Gabriel estará à disposição nesses confrontos aí contra o Palmeiras. Ele pode entrar e decidir. Isso aí já é algo que muda completamente a situação. Então vamos aguardar, porque tem muita coisa pela frente, não é mesmo? Tem muitos jogos decisivos e grandes. Olha aqui, Vinícius Monte. João, não tem problema ser o Matheus Cunha. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa aberta no arco. Perfeitamente. É isso aí, Vinícius. Grande abraço para você. Alain Barbosa, um abraço para Itarantim, terra do campeão Paulo Almeida pelo Santos em 2002. Era um volante, né? Marcador forte. É isso aí. Gabigol titular por quê? Deu um bom motivo para ele ser titular. O cara não está jogando nada. Titular, Fernando Júnior, ele precisa melhorar o rendimento dele mesmo. E ele também precisa ter mais oportunidades, né? Para buscar uma vaga no time titular. Agora, ele está entrando bem. Ele está, no último jogo nem tanto, mas no jogo com Vitória, no jogo com Criciúma, no jogo com Fortaleza, ele entrou com uma outra movimentação. E se ele continuar entrando bem, não há dúvida que o Tite vai colocá-lo mais vezes e ele pode, sim, com o tempo, ganhar essa situação. Perfeito? É isso aí. Vinícius Monte Custódio. Foi você, Vinícius, que fez a denúncia? Foi você? Diga aqui. Eu acho que foi você, né, Vinícius Monte Custódio? Eu disse aqui que você que fala que é torcedor do Flamengo, não há por que duvidar de você. Eu disse aqui, Vinícius, que você está querendo apenas aparecer, né? E está conseguindo, olha aí, ó, está ganhando notoriedade. Foi você mesmo, né, Vinícius? Beleza. É isso aí, nação. A prefeitura já entrou com a liminar para tentar derrubar essa liminar para que tenha o leilão aí para venda do terreno do gasômetro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Logo mais, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã às 20 horas e será exibido pela Prime. Não vai passar na Globo, na Sport TV, nem na Premier Pay Per View. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.